Paz de nosso Salvador Jesus Cristo, você está aqui no canal do pastor Abimael Júnior. Seja bem-vindo, compartilhe o nosso canal, comente no nosso canal, assista até o fim. Essas são as recomendações iniciais desse nosso tema que nós estamos aqui já quente para trazer para você. E eu, com muita alegria, venho aqui pedir com bastante respeito, amor no que fazemos para trazer um conhecimento, para trazer uma melhor compreensão. E eu venho aqui pedir encarecidamente o carinho de você inscrever no meu canal. Não custa nada, você já está aqui comigo, inscreve no canal, acione o sininho para receber as notificações e também quero pedir com alegria para que você compartilhe e que você assista até o fim. Vamos lá? Hoje eu quero falar aqui sobre duas palavras hebraicas que chamam muito a atenção na questão de todo o contexto da raça humana, de todo o contexto da criação. Então eu quero falar sobre a palavra bara e quero falar aqui sobre a palavra iassar, ou assar. São duas palavras muito importantes, apesar de ser um texto muito familiar, que é o texto de Gênesis, Bereshit, que é no princípio, né? Aqui, Bereshit é no princípio. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E um ponto final. Nesse versículo aqui, nós temos no hebraico a seguinte tradução: Bereshit bara Elohim het ha shamahim vet haaretz. Bereshit bara Elohim het shamahim vet haaretz. Exatamente. E o que é interessante aqui em primeiro ponto é abordar essa palavra bará. Essa palavra bará é uma palavra que está justamente, eu quero até tentar abordar esse assunto com bastante precisão. Já queria que você pegasse aí já o seu caderno, a sua caneta, seu lápis, alguma coisa que você pudesse anotar. E eu sei que dentro de uma linguagem de muitos teólogos, né, de muitas pessoas que estudam, isso aqui já não é mais novidade. Mas eu venho aqui trabalhar esse assunto justamente com a alegria de não só reciclar talvez um conhecimento que você já tenha, mas também trazer para pessoas que ainda não conhecem, pessoas leigas que, por mais simples que seja o assunto aqui talvez, né, porque eu glorifico a Deus de nós termos aí uma geração bem avançada na teologia, no estudo profundo, né, procurando conhecer os seus idiomas, do Antigo Testamento hebraico, do Novo Testamento grego, e eu fico muito feliz. Porém, eu sei que tem muitas pessoas que não têm condições, ou talvez não têm vontade, ou talvez não têm oportunidade, ou talvez não têm ânimo e incentivo, etc. E trazer aqui para você assistir justamente duas palavras importantes hebraicas aqui no contexto de toda a criação. Essa é a primeira palavra que está inserida em Gênesis 1, verso 1, capítulo 1, verso 1, Bereshit bara Elohim het ha shamahim vet haaretz, que é justamente esse bará inserido no princípio criou, bará. E aqui nós temos aqui esse bará como uma expressão de justamente criar daquilo que não existe. Então essa palavra bará, ela tem, é claro, eu poderia até dizer aí, ela tem outras vertentes, mas a vertente bíblica dentro do contexto do capítulo 1, verso 1, é que este bará é Deus criando daquilo que não existe, né? Então, durante o texto do capítulo 1, a gente também percebe no contexto
do capítulo 2, alguns versículos que ainda existem ali, mostrando essa criação, né, daquilo que não existe, Deus criando daquilo que não existe. Então este bara é justamente criar daquilo que não existe, né? E isso aqui para mim é algo tremendo, porque aqui o texto diz Bereshit bara Elohim, né? No princípio criou Deus, bara criou Elohim, Deus. Esse Elohim aqui, ele é justamente uma palavra hebraica que aponta Deus em sua plenitude de sua divindade. Significa o Deus supremo, soberano, né? Significa o Deus todo-poderoso. Isso aqui é uma expressão hebraica apontando o nome de Deus, ainda que também é trabalhado como para muitos, né, linguisticamente aí, dentro do contexto de deuses pagãos, há uma defesa linguística nisto, mas a intenção desta expressão Elohim, no plural aqui, mostrando justamente o supremo Deus, né, o soberano Deus, o todo-poderoso e, acima de tudo, a plenitude da divindade entre o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Aqui está no plural. E também é criador de todas as coisas, né? O criador de todas as coisas. E Elohá, que é a palavra singular de Elohim, que também se trabalha linguisticamente em outras vertentes de interpretações aí gramatical, ela aponta aqui no seu singular de Elohim, essa palavra Elohá, para o nome de Deus no seu singular, trazendo justamente essa questão de um Deus único, de um Deus criador, mas um Deus único, poderoso, né? Então aqui Elohá está no singular, mostrando justamente a defesa de um Deus poderoso, todo-poderoso, supremo, que criou todas as coisas. Então, essa história de Big Bang, essa história de que houve aí uma explosão, tá? Essa história não existe, né? E outras mais teorias científicas, talvez aí evolucionista, os evolucionistas, muitas teorias que partem aí de informações para tentar trazer aí essa forma de que como que isso tudo aconteceu, céu, terra, mares, peixes, né, aves, quadrúpedes, todas as sortes de animais, insetos, né, todas as sortes de frutos, montanhas, enfim, tudo que se pode imaginar, o espaço, né, a galáxia, toda ali os planetas, né, o Sol, a Lua, enfim. Né? Então há pessoas que brigam e querem discutir o assunto como se isso não fosse Deus, né? Mas as Escrituras, ela é patente, ela é justamente verdadeira no seu contexto, na sua fala, porque é irrefutável a gente olhar para as Escrituras e ter ela como uma expressão de desprezo dentro do maior contexto de formação na revelação de Deus com relação a ser esse Elohim, a ser esse Elohá, o Deus que cria todas as coisas, Deus todo-poderoso em sua plenitude, sua divindade. Então, quando a gente olha para esse texto, capítulo 1, a gente percebe quão grande é o Senhor, quão poderoso é o nosso Deus. É inexplicável, né? Porque a gente criar as coisas, aquilo que já existe, existem, isso eu não chamaria nem de criação, né? Mas aqui a gente vai continuar falando desse contexto de criação aqui, mas aquilo que existe, você ainda tem uma ideia, aí nasce os artesãos, né? nasce aí essas pessoas aí que têm toda a habilidade na questão de esculpir e etc, e formam, né? E criam dentro de uma linguagem daquilo que existe, que já vamos falar aqui já, justamente alguma coisa. Agora aqui é muito forte, essa palavra bará é muito forte, porque ela fala justamente de Deus criar a partir daquilo que não existe, não tem nada, eu vou usar o que para criar? E Deus, ele diz haja, e ali a Bíblia diz no verso de número 2, né, de número 3,
E Elohim diz, haja hor e ouve hor, né? Aqui é haja luz e ouve luz. Então, é muito importante nós acatar isso como uma graça de Deus em nós, inserida em nós para alcançarmos essa relação, esse relacionamento de compreensão com relação a esse poder extremo, inexplicável de Deus. A nossa fé cresce quando a gente pensa em tudo isso, com o coração alegre, voltado a entender que não existe Deus tão poderoso como o nosso Deus, criado aquilo que não existe. Então essa palavra é muito forte. Agora, eu também tenho aqui o texto de, vamos até ler Isaías 45, verso 9. Vou estar lendo para vocês aqui. Isaías 45, verso 9 diz assim: ai daquele que contende contra o seu Criador, caco entre os cacos de barro. Porventura dirá o barro que formou? O que faz a tua obra não tem mãos? Então aqui, esse texto de Isaías 45, verso 9, quando fala, porventura dirá o barro ao que formou. Então o barro não tem direito a dizer aquele que formou. E essa palavra no texto aqui de formou é a palavra yassar, ou assar, que quer dizer justamente moldar, fazer, da forma, especialmente como um oleiro da forma, justamente a criatividade intelectual de um oleiro em trabalhar o barro. Então aqui, quando você possivelmente pega o texto de Gênesis capítulo 2 e 7, que Deus formou, que é justamente essa expressão hebraica, assar, que quer dizer yassar, que quer dizer justamente Deus moldar, pegar com as suas mãos e trabalhar o barro, muda completamente essa questão do bará, porque lá ele fala e acontece daquilo que não existe. Aqui a palavra yassar é pegar, é colocar as mãos, né? Então eu já disse lá no começo do vídeo que esse vídeo para muitos possa ser não tão interessante, porque você já conhece, mas eu falo com toda a graça de Deus aqui, né? Essa é uma das melhores partes da criação. É quando Deus, até o texto de Isaías mostra aqui numa visão apontando para o próprio Deus, né? Como oleiro e o homem como o barro, né? E essa questão figurativa aqui, apontando, ou simbólica, como queira você interpretar, ela aponta justamente para essa criação. Deus se prostrando para formar o homem. Deus se prostrando. E essa palavra se prostrar não é de se dobrar. É a atenção da divindade. É Deus se prostrando em seu interior, em seu ser, vamos falar assim, em seu ser, em sua plenitude, em sua divindade, em sua trindade, né? Dentro do seu ser. Oh glória! Deus, ele se prostrando, ele se doando, ele se entregando para fazer o melhor que ele pode ali naquele momento, que é formar o homem, Então Deus, ele criou o homem, né, formando com as suas mãos. Ele é criador do homem, porém com as suas mãos. O homem recebeu esse privilégio de ser aquele que Deus formou com as suas mãos, né? O homem não veio do macaco, o homem não veio de um processo de evolução, jamais. Essas teorias de Darwin são teorias, ou de Lamarck, são teorias que praticamente são descartadas para os teólogos, e principalmente para quem crê no Deus Todo-Poderoso, o Elohim. Para quem crer no Deus o Todo-Poderoso, o Elohá, para quem crer no Criador, isso é descartável, isso é estrume, é lixo, isso é descartado. É apenas uma parte de conhecimento para nós confrontarmos. E é uma realidade que Deus forma o homem com as suas mãos, fazendo ali
todo o processo, né, de construção, modelando as pernas, os dedos, separando um dedo do outro. Já parou para pensar, né? Deus colocando o globo do olho, cada parte dessa, né, é o processo de criação. Precisaria, eu acredito que nós não temos nem como comparar, né, nada neste mundo que já existiu por meio de uma criatividade humana, como olhar para o homem e saber que Deus criou o homem, formou com as suas mãos. E a Sara, Deus formou, modelou, Deus trabalhou de uma forma intelectual, porque cada detalhe dessas dobras, né, a parte de dentro, o que existe lá dentro, imagine o que existe dentro do homem, como é trabalhado tudo, batimento, tempo cardíaco, pressão equilibrada, e quando ainda a Bíblia diz que ele sopra, né, o ruach, é a palavra no hebraico ruach, ele sopra, que no grego é pneuma, ele sopra, acende, expira, ele traz uma respiração, o Espírito entra dentro do homem, né, para trazer vida para aquela construção que ele está formando. Então não só tem as suas mãos, mas como tem o sopro, que é o ruach, é o pneuma, né? E como ali também vai começar a partir de então a existir a alma. Eu, como defesa de tricotomia, eu como tricotomista defendo, não dicotomia, defendo tricotomia, corpo, alma e espírito. Então chega aqui justamente o nefesh, ou no grego psique, tá? Que é justamente a alma. A alma, ela é a sede das emoções, e é justamente dentro desse contexto que nós temos aqui espírito e alma sendo trabalhada após a construção, né, a construção do bazar, ou no grego de soma, que quer dizer o corpo, a carcaça, né, a pele ali, toda a parte física, a carne, toda a estrutura física, material. E nós aqui percebemos como é poderoso receber de Deus, como é caloroso, como é virtuoso, como é lisonjoso receber de Deus essa revelação desse poder glorioso de Deus de criar, né, de criar não só na questão daquilo que não existe, né, porque não tem luz. O texto é bem claro no verso 2, e a terra era sem forma e vazias, e as trevas estavam sobre a face do abismo. Verso 2. Então, e no verso 3, ali está o texto, e Elohim disse: haja luz, e houve luz. E interessante aqui, não tem, e Deus faz existir a luz. Aqui nós não temos Deus falando de uma forma daquilo que não existe, mas nós vemos Deus pegando o barro, né, e com as suas mãos fazendo o barro de uma forma criativa e de uma forma em que a Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Tá? Eu poderia trazer um pouco mais sobre imagem e semelhança de Deus, mas esse é outro assunto de antropologia. Mas deixo aqui essas informações para você, registra isso, né? Trabalhe isso, se aprofunde mais sobre isso, porque é muito importante nós, como servos de Deus, descobrir o princípio de toda a origem da criação e principalmente descartar essas ideologias, teorias que são construídas para refutar verdades sagradas, verdades escriturísticas do cânon, verdades escriturísticas da Carta Magna. Eu glorifico a Deus e louvo a Deus pela sua vida, que esteve comigo até o final. Deixa aquele like, se inscreve e compartilha. Assistiu até o fim? Diga aí, pastor, assisti até o fim. Deus abençoe, aquele grande abraço. Fica com Deus em nome de Jesus.